Deixa eu te fazer uma pergunta que parece simples, mas que quase ninguém sabe responder com clareza. Em que nível de liberdade financeira você está agora? Não estou perguntando quanto você ganha. Não estou perguntando quanto você tem na poupança. Estou perguntando, dentro de uma escada que vai da dependência total até a liberdade absoluta, em que degrau exato você está pisando hoje? A maioria das pessoas não sabe responder, porque a maioria das pessoas nunca enxergou a liberdade financeira como uma escada com degraus claros. Ela enxerga como um destino distante, nebuloso, quase mítico, reservado para quem nasceu rico ou ganhou na loteria. Mas a verdade é outra. A liberdade financeira tem 7 níveis claros e identificáveis. E uma vez que você entende esses 7 níveis, fica impossível não saber exatamente onde você está e o que precisa fazer para subir o próximo degrau. Esse vídeo vai durar cerca de 17 minutos. E eu prometo que, ao final, você vai sair sabendo exatamente em que nível você está e qual é o próximo passo concreto da sua jornada. Fica até o final, porque o nível 7 vai mudar a forma como você enxerga dinheiro pelo resto da vida. O primeiro nível é o que eu chamo de dependência financeira. E aqui está uma verdade desconfortável. Esse é o ponto de partida da imensa maioria das pessoas no mundo, e não tem nenhum problema em estar aqui, desde que você não fique aqui para sempre. Dependência financeira é quando sua sobrevivência depende inteiramente de outra pessoa. É a criança que depende dos pais. É o jovem adulto que ainda mora com a família e não contribui financeiramente. É, em alguns casos, o adulto que se encontra em situação de dependência total de cônjuge, familiares ou do Estado, sem nenhuma fonte própria de renda. Esse nível não tem julgamento moral nenhum. Todos nós passamos por ele quando crianças. O problema não é estar no nível 1. O problema é ficar estagnado nele quando já existe capacidade de avançar. Porque a dependência financeira, quando prolongada além do necessário, gera um padrão psicológico perigoso. A sensação de que dinheiro é algo que vem de fora, controlado por outra pessoa, e não algo que você pode gerar e administrar. Sair do nível 1 exige a primeira decisão consciente sobre dinheiro. Assumir, mesmo que de forma pequena, alguma responsabilidade financeira própria. Pode ser o primeiro emprego, o primeiro bico, a primeira venda informal. O valor não importa nesse momento. O que importa é a transição psicológica de alguém cuida de mim financeiramente para eu também posso gerar recursos. O segundo nível é a sobrevivência financeira. Aqui está a maior parte da população adulta do Brasil e do mundo. Sobrevivência financeira é quando você consegue, com o próprio esforço, cobrir suas necessidades básicas, mas sem nenhuma margem. É salário entrando, contas saindo, e o saldo zerando, ou quase zerando todo mês. Segundo o IBGE, mais de 38% dos brasileiros vivem exatamente nesse nível, mês após mês, ano após ano, sem conseguir sair dele. A característica central desse nível é a ausência completa de margem. Qualquer imprevisto, por menor que seja, gera crise. Um pneu furado, uma consulta médica, um conserto doméstico, tudo isso é capaz de desestabilizar completamente o equilíbrio frágil dessa fase. É um nível exaustivo, porque exige esforço constante apenas para se manter no lugar, sem nenhum sinal visível de progresso. A armadilha mais perigosa do nível 2 é que ele consome tanta energia mental que fica difícil até pensar em sair dele. A pessoa vive em modo de sobrevivência tão constante que planejar o futuro parece um luxo que ela não pode se dar. E é exatamente por isso que esse nível, sem uma intervenção consciente, tende a se perpetuar indefinidamente. A saída do nível 2 não vem de ganhar mais. Vem de criar a primeira margem, por menor que seja. Mesmo que sejam R$ 50 guardados, separados, intocáveis. Essa primeira margem, por insignificante que pareça, é o que separa o nível 2 do nível 3, porque ela representa a primeira prova concreta de que é possível ter dinheiro sobrando, mesmo que pouco. O terceiro nível é a estabilidade financeira. E aqui a vida começa a mudar de qualidade de forma perceptível.
Estabilidade financeira é quando você tem uma reserva de emergência mínima, capaz de cobrir de 3 a 6 meses de despesas básicas, guardada em algum lugar de fácil acesso. Não é riqueza, não é nem perto disso, mas é o fim do pânico diante de qualquer imprevisto pequeno ou médio. A diferença psicológica entre o nível 2 e o nível 3 é enorme, mesmo que a diferença financeira pareça pequena no papel. No nível 2, qualquer imprevisto é uma ameaça existencial. No nível 3, o mesmo imprevisto é um incômodo administrável. O carro quebra, você usa parte da reserva, resolve o problema e segue em frente sem precisar pedir dinheiro emprestado, sem precisar recorrer ao cartão de crédito, sem entrar em desespero. Pesquisas em psicologia financeira mostram que atingir o nível de estabilidade reduz significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, associados à ansiedade financeira crônica. Isso significa que sair do nível 2 para o nível 3 não é apenas uma vitória financeira. É uma vitória de saúde mental e física, com impacto direto na qualidade de vida, no sono, nos relacionamentos e até na produtividade no trabalho. A transição para o nível 3 exige um comportamento específico. Guardar antes de gastar, de forma automática e consistente, até acumular o equivalente a alguns meses de despesas essenciais. Não é sobre quanto você ganha, é sobre construir o hábito de proteção antes de qualquer outro objetivo financeiro. O quarto nível é o que eu chamo de segurança financeira, e aqui começa a parte mais interessante de toda essa jornada, porque é o primeiro nível em que o dinheiro começa a trabalhar de verdade para você. Segurança financeira é quando, além da reserva de emergência, você possui investimentos gerando renda passiva suficiente para cobrir suas necessidades básicas, mesmo que você pare de trabalhar temporariamente. Não significa que você vai parar. Significa que você poderia, se precisasse, sem entrar em colapso financeiro. Esse nível é onde a maioria das pessoas que conseguem chegar para de avançar, porque ele já traz uma sensação significativa de alívio. As contas essenciais estão cobertas pelos investimentos. O salário do trabalho passa a ser usado para qualidade de vida, lazer e aceleração dos próximos níveis, e não apenas para sobrevivência básica. Chegar no nível 4 exige, geralmente, anos de consistência na construção de patrimônio. Não existe atalho real para esse nível. Ele é construído através de investimento disciplinado, mês após mês, ano após ano, aproveitando o efeito dos juros compostos, trabalhando silenciosamente em segundo plano. Mas existe um detalhe importante sobre o nível 4 que poucas pessoas entendem. Ele é mensurável com precisão. Você pode calcular exatamente quanto patrimônio investido, a uma taxa razoável de retorno, é necessário para gerar renda passiva, equivalente às suas necessidades básicas mensais. E uma vez que esse número está claro, ele deixa de ser um sonho vago e se torna uma meta concreta e perseguível. O quinto nível é a independência financeira, e esse é provavelmente o nível mais conhecido e mais desejado, porque é o que a maioria das pessoas imagina quando pensa em liberdade financeira. Independência financeira é quando seus investimentos geram renda passiva suficiente para cobrir todo o seu padrão de vida atual, não apenas suas necessidades básicas. Isso inclui lazer, viagens, qualidade de vida, tudo que você já tem hoje, sem depender mais de salário algum. A diferença entre o nível 4 e o nível 5 não é pequena. No nível 4, o dinheiro investido cobre o necessário. No nível 5, ele cobre o estilo de vida inteiro que você já construiu. Isso significa que, teoricamente, você poderia parar de trabalhar hoje e manter exatamente o mesmo padrão de vida pelo resto da sua existência, apenas vivendo dos rendimentos do seu patrimônio. A regra mais usada mundialmente para calcular esse nível é conhecida como regra dos 4%, desenvolvida a partir de estudos acadêmicos sobre retirada sustentável de patrimônio investido. A lógica é simples. Se você possui um patrimônio investido capaz de gerar, com segurança, 4% ao ano sem comprometer o capital principal, e esse valor cobre integralmente seu custo de vida anual, você atingiu a independência financeira.
Isso significa, na prática, que você precisaria de um patrimônio equivalente a 25 vezes o seu custo de vida anual. Parece um número assustador à primeira vista. Mas lembra dos juros compostos que mencionamos antes? É exatamente esse mecanismo que torna esse número alcançável ao longo de décadas de disciplina, mesmo para quem começou com pouco. A maioria das pessoas que atinge o nível 5 continua trabalhando, porque o trabalho deixa de ser uma obrigação financeira e passa a ser uma escolha. Esse é talvez um dos efeitos psicológicos mais transformadores de toda essa jornada. Trabalhar porque você quer, não porque você precisa. O 6º nível é a liberdade financeira plena. E aqui a diferença em relação ao nível anterior é mais sutil, mas extremamente importante. Liberdade financeira plena é quando seus investimentos não apenas cobrem seu padrão de vida atual, mas geram excedente suficiente para você expandir significativamente esse padrão, sem nenhuma preocupação com sustentabilidade do patrimônio a longo prazo. Você não está apenas vivendo dos seus investimentos. Você está crescendo seu patrimônio enquanto vive a vida que escolheu, com folga generosa. A diferença entre independência e liberdade plena é a diferença entre sobreviver bem com o que tem e ter excedente suficiente para realizar projetos maiores, ajudar família, investir em negócios próprios, contribuir significativamente com causas que importam, viajar sem nenhuma limitação orçamentária, tudo isso sem nunca colocar em risco a base patrimonial construída. Esse nível costuma exigir décadas de construção consistente, ou então, uma combinação de bons investimentos com algum evento acelerador, como a venda de um negócio bem-sucedido ou uma sequência de decisões de investimento particularmente acertadas ao longo do tempo. Não é impossível para uma pessoa comum, mas exige um nível de consistência e paciência que poucas pessoas mantêm ao longo de décadas inteiras. E chegamos ao 7º e último nível, o que eu prometi no início que mudaria a forma como você enxerga dinheiro pelo resto da vida. O 7º nível não é sobre dinheiro, é sobre legado. Esse é o nível em que seu patrimônio não apenas sustenta sua própria vida com folga absoluta, mas também é estruturado de forma a impactar gerações futuras ou causas que transcendem sua própria existência. É o nível onde a pergunta deixa de ser "tenho dinheiro suficiente para mim?" e passa a ser "o que eu vou construir que vai durar além de mim?" Esse nível é alcançado por uma fração pequena da população, e geralmente não é o foco principal da maioria das pessoas que estão lendo isso agora, porque ele só faz sentido depois que todos os níveis anteriores já foram solidamente construídos. Mas é importante que você saiba que ele existe, porque entender que a escada continua além da sua própria sobrevivência e conforto muda completamente a perspectiva sobre o propósito de construir riqueza. O nível 7 nos lembra de algo fundamental. Dinheiro, no final das contas, nunca foi sobre acumular números numa conta bancária. Foi sempre sobre liberdade de escolha, sobre segurança para quem amamos e sobre a capacidade de deixar o mundo, ou pelo menos a nossa pequena parte dele, um pouco melhor do que encontramos. Agora, deixa eu te trazer de volta para a pergunta que eu fiz no início desse vídeo. Em que nível você está agora? Talvez você esteja no nível 2, vivendo de salário em salário, sem margem nenhuma. Talvez você já tenha construído uma reserva de emergência e esteja no nível 3. Talvez você já tenha alguns investimentos rodando e esteja entre o nível 3 e o nível 4. Onde quer que você esteja, existe uma verdade importante que conecta todos esses 7 níveis. Ninguém pula etapas. Cada nível constrói a base para o próximo. E o erro mais comum que eu vejo as pessoas cometerem é tentar pular diretamente para o nível 5 ou 6, sem construir solidamente os níveis 2 e 3 primeiro. Esse atalho quase sempre termina em frustração, porque a base não está pronta para sustentar o peso do próximo degrau. A boa notícia, e essa é a mensagem que eu quero que você leve desse vídeo, é que cada degrau dessa escada é absolutamente alcançável, independente de onde você está agora. O segredo nunca foi um golpe de sorte, uma herança inesperada ou ganhar na loteria. O segredo sempre foi entender exatamente em que degrau você está
e dar o próximo passo consistente mês após mês, até a curva dos juros compostos começar a trabalhar a seu favor. Você não precisa subir todos os 7 níveis de uma vez. Você só precisa subir um degrau de cada vez. E o primeiro passo, sempre, é ter clareza absoluta de onde você está agora. Se esse vídeo te ajudou a entender em que nível você está, comenta aqui o número do seu nível atual. E compartilha com alguém que também precisa entender que liberdade financeira não é um destino mágico. É uma escada com degraus claros, e cada um deles está ao seu alcance. Meu nome é Denilson, e nos vemos no próximo vídeo.